Bom pessoal, eu criei esse canal novo com o intuito de disponibilizar dicas de programação, código de programação do pessoal, principalmente para quem está iniciando, né? Eu sou programador, eu formei em análise e desenvolvimento de sistema em 2005. Durante 10 anos lecionei programação também em uma faculdade particular. Sou pós-graduado em Java, Oracle e gerente de projetos, mas hoje a minha especialização é a arquitetura .NET. Eu tenho programado em .NET desde os primórdios ainda, né, com o .NET Framework ainda 2.0, lá em meados também de 2004, 2005, por aí. E desde então eu tenho me especializado em .NET. Também sou especialista em Angular, né, apesar de não ser muito a minha área front, eu sou mais do back, mas a gente tem que se virar com front também. Hoje a gente sabe que a demanda do mercado exige isso, geralmente programadores full stack, ou programadores coringa, né, onde tem que atender várias áreas aí da programação. Mas enfim, nessa primeira aula aqui, nesse primeiro vídeo, o que nós vamos fazer? Tem uma API que eu quero estar mostrando para vocês, que chama Brasil API. Essa API, deixa eu até acessar ela aqui. Essa API aqui, ó, o que acontece? Ela é uma API do próprio governo, mantida aí pelo próprio governo, onde essa API ela tem várias informações até bacanas e importantes para a gente. Por exemplo, lista de bancos, né, onde eu dou um get aqui, ó, ela não tem autenticação, ela é aberta, então eu consigo de forma simples buscar essas informações. De CEP também, né, se eu quiser buscar algum CEP, isso aqui é bastante utilizado, né, bem bacana também. De DDD, se eu quiser saber de feriados nacionais, fontes do IBGE, enfim. Eu utilizei aqui uma de banco na API para poder fazer essa listagem de banco no cadastro de bancos, e agora eu vou utilizar a de CNPJ, onde eu digito um CNPJ qualquer e ele vai me dar todos os dados desse CNPJ, ok? Então esse é o intuito da API. Aqui eu já tenho predisposto aqui já uma API, essa aqui é de banco, onde eu vou dar um send nela. Eu não preciso, como eu falei, não tem autenticação, nem autorização, nem nada, ela é aberta e ela sempre vai me dar um retorno no protocolo GET, né, no método GET, no protocolo HTTP. Enfim, ela sempre vai me retornar uma lista ou um caso específico. E o que eu vou fazer agora é mostrar para vocês como que eu faço a implementação. Primeira coisa que é importante a gente dizer em .NET, que quando for realizar qualquer tipo de consumo de API, né, pelo método HTTP, uma API do tipo API RESTful, né, que retorna sempre um JSON, a gente tem que utilizar o HTTP Client. E uma forma que a gente utilizar é simplesmente instanciando ele, né, HTTP Client igual a new HTTP Client. Só que isso não é uma boa prática de programação. A boa prática é utilizar o HTTP Client Factory. Nesse caso aqui, para poder utilizar ele, nós temos que colocar essa diretriva aqui, ó, builder.service.http client. Aqui você pode passar como parâmetro alguma URL padrão que você quer utilizar. Não é obrigatório, mas se você faz consumo apenas de uma API, de um endereço, né, você pode estar utilizando ela, já passando a URL aqui, e quando você for instanciar, ela já vai instanciar com a URL já básica ali para você. Não é o nosso caso, então eu instancio sem a URL básica, e assim eu consigo, no próprio utilização dela, passar alguma rota, alguma URL para poder consumir essa API. Aqui eu tenho algumas integrações que eu realizo, né, da Greek, da Rig Prime e do URP que a gente utiliza. Aqui a gente utiliza o Touches RM e também o Sankhya. Futuramente vamos estar abrindo também para outros RPs. Então nós vamos utilizar da Brasil API. Eu tenho aqui algo interessante, que eu faço a divisão dessas injeções de dependência por arquivos. Então eu tenho aqui a edição de dependências de injeção, né, de serviços e também do meu repositório. Então eu tenho esses arquivos aqui pré-configurados, esse aqui do meu de serviços, no qual que tem a adição do Brasil Service. Inclusive eu vou tirar ele daqui, porque ele não é nesse local que eu quero deixar. E tenho também do meu repositório, no qual está todas aqui as camadas de repositório que eu injetei lá no meu program.cs. Então eu vou devolver esse arquivo, essa configuração, já que ela faz parte das integrações aqui, e eu tenho esse espaço aqui para fazer essa integração, ok?
Então, perfeito. Primeiro passo, então, é a adição do cliente HTTP. Depois eu vou criar um arquivo. Eu criei um arquivo de serviços aqui. Deixa eu só encontrar ele aqui. Da Brasil API, que é justamente esse arquivo aqui. Ele implementa, então, uma interface, que eu chamei de iBrasil API, no qual ela tem alguns métodos, por enquanto só o getHTTP, no qual vai instanciar um HTTP client, o executa, onde ele vai receber a rota, um método e um conteúdo do tipo obj, caso eu queira passar via post, e as funções que eu quero. Aqui o getBancos, aqui o pesquisa por CNPJ, onde vai receber por referência um CNPJ. Ok? Eu tenho então esses métodos aqui já implementados. Aqui eu tenho a minha URL, aqui eu tenho a inspiração do token, eu não preciso, já que eu não tenho token, eu vou até remover. Aqui eu tenho uma configuração do JSON, quando eu for fazer a deserialização, essa configuração permite que não dê erros caso eu tenha arquivos nulos, né, campos nulos. Esses campos nulos, mesmo que a minha base, né, o meu model, não seja anulável aquele campo, mesmo assim ele vai definir como nulo. E aqui a declaração do meu client factor, onde ele herda, né, ele implementa aqui o iHTTP client factor. Eu faço a injeção de dependência dele no constructor e faço então a instanciação do meu objeto. A partir de agora eu consigo utilizar ele. Então eu tenho o meu primeiro método, que é o que retorna uma task, sempre trabalho com a sync task. Então eu tenho um HTTP client, no qual ele vai receber uma rota, vai instanciar um objeto do tipo HTTP client através do client factor, ao invés de fazer dessa forma aqui, ó, new HTTP client. Qual que é a vantagem de utilizar o factor? Você melhora o dispose, o próprio .NET vai controlar esse dispose e ele vai garantir que o objeto seja completamente destruído, não tenha nenhum lixo de memória aí na sua aplicação, consumindo recursos que às vezes esses recursos costumam ser caros, quando se trata aí principalmente de Azure, né? Então, primeiro, eu vou passar a colocar o endereço base, que é um URL, onde vai ter o URL mais a rota. O URL sendo então Brasil API, brasilapi.com.br/API, sendo HTTPS, e a rota que eu recebi. Então essa vai ser a minha base de endereço base. O default request headers, eu vou dar um clear nele, vou limpar ele, mas caso eu tivesse que passar token, eu poderia estar passando ele por aqui, ó. Nesse caso aqui, por exemplo, eu tenho um tipo de autenticação, eu estou passando ela via com usuário, senha e o subscription key. Nessa API exige dessa forma. Quando é via Builder, é outro tipo de autenticação, a gente passa isso no próprio cabeçalho do header. Enfim, ele retorna então um HTTP client já instanciado. No meu método executa, ele sempre vai devolver um HTTP response message, no qual vai receber a rota, o método e o conteúdo se houver. Ele então busca e instancia um HTTP client, como ele é um assíncrono, tem um await aqui, para aguardar essa função, para ele não prosseguir sem antes receber a resposta desse método executado. Então eu instancio um novo response, e aí eu tenho um try catch apenas para evitar exceptions. Poderia também tratar essa exception aqui sem problema nenhum. E aqui eu tenho meus 4 métodos básicos aqui, né? Primeiro, eu tenho o método get, né? Eu tenho um if aqui, uma condição, onde eu verifico o método se é get, post, put ou delete. E de acordo com o método, eu vou realizar, né, a função específica do HTTP client. Get async, push async, put async ou delete async. E como são sempre métodos assíncronos, né, o ideal, por padrão, né, o HTTP client aqui deveria ser assim, ó. Okay? É um padrão de programação, todo método assíncrono terminar com essa nomenclatura, mas eu não gosto muito de utilizar isso, opção minha, então prefiro não utilizar. Todos os meus métodos são assíncronos, então eu teria que colocar isso em todos os métodos, por isso que eu não coloco. Enfim, se fosse utilizar isso daqui para terceiros, criar um pacote, aí sim eu colocaria nessa nomenclatura, nesse padrão, para poder seguir o padrão de programação. Aqui eu tenho um result, né, para ele poder aguardar, poderia ter colocado await também, né? Dessa forma aqui, também daria. Porém, com o await aqui, algumas APIs, eu tenho enfrentado problemas e ele não aguardar totalmente a resposta. Então eu acabo colocando o result, que ele força de fato
a resposta desse método para poder tacar dentro do meu response. O que ele vai fazer aqui? Ele vai bater na API, no método get, e o retorno dele, o que estiver retornando dessa API, ela vai jogar dentro desse objeto do tipo HTTP response. E eu dou um return nele. Ok. Aí eu vou ter então o get bancos e o pesquisa CNPJ. O pesquisa CNPJ é o que nós vamos trabalhar agora, né, especificamente nesse vídeo aqui. É o método A5, que vai retornar um tipo de CNPJ, e um pesquisa CNPJ, que vai receber como parâmetro uma string contendo o CNPJ dele. A primeira coisa que eu faço, a API ela não aceita pontos, nem barra, nem if, nem nada. Então eu faço a remoção disso com replace. Então dou um replace, removendo pontos, barra e if, se tiver aí no CNPJ passando como parâmetro, para passar apenas métodos, números puros. Crio um objeto tipo CNPJ. Esse objeto tipo CNPJ é um model, é o módulo do retorno. Como que eu faço isso? Geralmente eu pego aqui, pego esse arquivinho aqui, o que estiver retornando, né? Eu não vou colocar um CNPJ aqui para não retornar dados sensíveis, apesar de ser público, né? Apesar de ser são dados públicos, mas não é interessante aqui para o vídeo. Eu simplesmente copio o JSON, venho aqui no meu arquivo C#, né? Eu crio uma classe C#. Aqui em cima vai estar arquivo, não está sendo exibido no vídeo, porque eu cortei uma parte do vídeo para ficar melhor a visualização, mas simplesmente vem em editar, cola especial, aí vai abrir essa opção, colar JSON como classe. Eu seleciono ele sempre dá uma classe com esse nome aqui, né? E eu removo e renomeio a classe de acordo com a minha utilização, E ela automaticamente já cria todos os parâmetros dessa classe, todos os campos que vão ser retornados para essa classe. Fica bem mais simples aí para poder criar uma classe módulo para fazer a deserialização. E nesse caso, a deserialização desse objeto CNPJ ficou com esses campos. Tem bastantes campos aqui. Alguns deles eu tive que ajeitar manualmente, né, como os datetimes que estava retornando em string. Ele é um datetime, não um string. O KNAE secundários, sempre uma empresa tem um KNAE principal e ela pode ter KNAE secundários. Aí eu tenho uma classe então, de KNAE secundários, onde é apenas código de descrição. O KNAE ele é um código padrão, não muda de empresa para empresa. Aqui está o KNAE fiscal, que é o KNAE principal dele. E eu tenho então uma lista de QSA. O que é QSA? É o quadro de sócios. Então tem os dados aqui dos sócios dessa empresa específica, ok? Feito isso então, eu vou ter lá no meu objeto então agora da minha função, eu vou estar declarando então esse módulo, que é justamente a forma que vai ser deserializado meus dados. O que seria deserializado? Eu tenho um retorno do tipo JSON, que é um arquivo de texto, e através do Newton Software JSON, eu vou fazer a deserialização, transformando esse JSON num objeto do tipo C#, é uma classe. Ela é fortemente tipada, e com isso eu consigo fazer o que eu precisar com esse objeto, instanciar ele, pegar informações específicas de algum campo, mudar, acrescentar, fazer cálculos, enfim, tudo que eu precisar tudo que eu precisar realizar com esse objeto. Eu crio um objeto do tipo HTTP response, no qual vai ter um aguard, né, um await do executa, que é aquele método acima, e eu vou passar então a minha rota como parâmetro. A rota então é CNPJ barra V1 barra o CNPJ passando como referência, no qual eu já fiz a eliminação dos traços barras ifs. Eu passo então o meu método, que vai ser do tipo get. Como é get, eu não tenho nada no meu corpo, né, no meu body, então eu passo null. Se fosse pust ou put, eu teria obrigatoriamente que ter um objeto instanciado aqui no meu body, então não seria null, sim um objeto. Mas como get aqui não tenho nada para o parâmetro. E existe forma sim de receber from body, né, o body corpo, dentro do método get, mas não é o caso dessa API específica. Então eu passo nulo, vou ter a resposta, verifico a resposta, o status code dela, né, o código de status dela é de sucesso, que é o status 200, né, a gente tem uma listinha de status HTTP que são de retorno, status 200 ok, 404 não encontrado, 500 erro, 400 bad request e assim por diante. Então quando ele me retornar 200, esse if vai se tornar true e eu retorno então a execução dele. O que seria a execução dele? É a deserialização por si só. Então eu tenho um JSON convert, vai deserializar o objeto, eu vou passar o tipo dele para ele deserializar tipado, que vai ser CNPJ no meu model, e dentro do parênteses eu tenho que passar um texto no qual ele vai ser o JSON, né, em forma de texto, para ele poder deserializar.
Então tem o meu response, eu tenho um content, que é o conteúdo, eu tenho um head, weird, as string async. Então ele vai fazer o weird aqui de forma string, vai me retornar uma string, e eu vou fazer a deserialização dela, e aqui eu passo como parâmetros, não é obrigatório, tanto que eu posso inclusive remover, mas eu gosto de passar o objeto settings aqui, que eu já pré-configurei ele, para evitar alguns tipos de erro na hora da deserialização. Objeto deserializado, eu dou o return dele. Deu qualquer erro, eu retorno nulo. Retorno nulo, vou saber que deu qualquer erro. Então, basicamente, isso daqui, por si só, faz o consumo da minha API, faz o consumo da API do Brasil API. Então, é muito tranquilo fazer requisições de HTTP, consumos de HTTP de API do tipo RESTful no C#. Quando é do tipo SOAP, que trabalha com XML, tem como trabalhar também, tem como fazer deserialização também, só que é um pouco mais chato de ser feito. Mas quando é RESTful é bem mais simples. Isso é padrão? Não, vai depender muito da API, mas não aqui na parte de execução, vai depender então da parte aqui da execução, né, da instanciação do HTTP client, variando aí de API para API de acordo com a sua autenticação. Eu já trabalhei com APIs, como por exemplo da Cigano, que todos os métodos dele eram via POST, não existia GET nele. Até para realizar pesquisas era tudo via POST. Então você tem que ler a documentação da sua API que você queira fazer o consumo, para poder ver como que você vai fazer a parte de consumo, quais as rotas e quais as formas de autenticação. Aqui da Agric, por exemplo, eu tenho então o GET token, no qual ele vai passar esses dados de autenticação aqui no URL, vai fazer um send via post, né? Vai retornar um retorno out, que é um tipo de método, que no caso da Agric ele tem o access token, a expiração dela, o tempo, né, em minutos, o tipo de token, o escopo dele, o escopo até onde eu posso ter acesso. Eu tenho retornado, então eu crio esse token, e através do token, então, eu faço uma atualização do tipo builder. Quando for builder, você vai fazer no HTTP dessa forma aqui, ó. Você passa então um header, faz um header, um request header authorization, passando como nome então o builder, dando um espaço, e o token que você está passando como autenticação. Só isso já é suficiente para o builder. Mas nesse caso dessa API, ela ainda necessita de dois parâmetros ainda no header, que é o subscription key e o tenant. Eu passo esses parâmetros também para ele, no qual a empresa da API já forneceu isso para mim, ok? Mas não é o caso do Brasil API, já que é uma API aberta. A API nossa, então, está pronta, eu posso já fazer o consumo dela. Agora, onde que eu vou utilizar, onde que eu vou fazer isso? Eu tenho, então, um cadastro de pessoas, e essas pessoas podem ser CPF, CNPJ, pessoa física ou pessoa jurídica. E nesse caso aqui eu tenho um endpoint específico para o meu front, bater o CNPJ que o cara está querendo lá fazer o cadastro, e eu devolver um objeto pessoa já preenchido com os dados que a Brasil API me devolver. Com isso eu consigo já devolver uns dados não instanciados, ou seja, não persistido no banco, mas previamente cadastrado com os dados que veio do Brasil API. Aí se a pessoa, né, se o usuário quiser alterar alguns dados desse ok, depois ele vai fazer via post, vai fazer via post, aí sim eu faço os métodos aqui para poder incrementar e persistir esses dados no banco. Mas no nosso caso aqui, eu vou passar um CNPJ com parâmetro, eu vou fazer adição aqui, sempre quando for padrão de programação, né, sempre quando for uma injeção de dependência, private, read online, ou seja, somente leitura, que vai ser um iBrasil API, e eu vou passar como nome Brasil API. Injeção de dependência por padrão sempre começa com underline. Eu venho aqui então no meu constructor do meu controller e passo ela iBrasil API, aceito aqui a sugestão, e aqui o Copilot já vai me dar a sugestão também de instanciação. Então eu recebo por injeção de dependência um Brasil API, instancio ele aqui e agora eu posso utilizar onde for necessário por injeção de dependência. O que eu vou fazer então? Eu vou criar aqui um var PF, pessoa PJ, né, pessoa jurídica. O Copilot quase acertou dessa vez.
pesquisa CNPJ e vou passar como parâmetro o meu CNPJ. Isso por si só já vai bater lá na API do Brasil API, vai me devolver esses dados. E agora eu vou simplesmente criar uma nova pessoa através desse PJ. Seria um mapper, mas não um mapper automático, vamos dizer assim. Né? Aqui já me deu uma sugestão, só que eu não vou retornar um not found. Eu vou retornar um OK. E esse OK, como ele não encontrou aquele CNPJ, eu vou dar um new pessoa. Ou seja, não teve ninguém, eu vou devolver uma pessoa em branco. A partir daí ele vai poder realizar o cadastro dele. Ótimo. Eu tenho então, ou seja, não é nulo. Eu vou pegar então, aceitar a sugestão do Copilot. Eu vou fazer dessa forma aqui. Ó. Aqui agora então tem alguns parâmetros desse dado de pessoa, como por exemplo, data de cadastro. Eu vou colocar que a data de cadastro é um date time now. Empresa ID, eu vou dar um get empresa dele, uma função que eu tenho. Usuário de cadastro, também um get usuário. Ele vai pegar através do clients quem são essas pessoas. O nome dele, deixa eu pegar essa classe de pessoas para eu saber todos os métodos que tem dentro dele. Então primeiro razão social, né? Então razão social é igual a pj.razão social, eu tenho isso lá. Deixa eu pegar meu PJ também. Cadê? Razão social. Tem razão social, mas não dessa forma. Então, enfim, agora é só instanciar todos os nomes, né, desses arquivos aqui, dessa classe pessoa. Então, vou ter então o nome fantasia. Vou predispor eles aqui para eu saber quem são. Como ele é um CNPJ, o tipo eu já coloco que vai ser o numerador do tipo jurídico, porque essa API só pesquisa jurídico. Então, se ele retornou nulo, não existe uma pessoa física, então é um CPF, eu retorno new pessoa, e lá ele vai me dizer se é lá no front, ele vai selecionar se é pessoa física ou jurídica. Eu sabendo então que retornou algo, eu sei que é uma pessoa jurídica. Essa API só retorna a pessoa jurídica. Então já instancio ela como sendo de fato uma pessoa jurídica. Deixa eu fazer a importação aqui do menu. Inscrição estadual. Inscrição municipal. Eu vou dar uma pausinha no vídeo para poder dar uma adiantada nisso daqui. Bom, tá feito. Eu instanciei então uma nova classe aqui. Só que isso não é legal de ser feito no controller. A gente tem que ter em mente que controller jamais vai ser feito uma regra de negócio. Isso eu considero a regra de negócio. Então eu vou pegar aqui, ó, vou dar um Ctrl X aqui, ok? Vou lá no meu service, vou criar uma task que vai devolver uma pessoa. Vou colocar ela como gerar pessoa CNPJ, que vai receber um CNPJ como parâmetro. Objeto API, vamos chamar assim. Ok? Eu vou então na minha classe service, ela vai dar um erro dizendo que não tem implementado essa função. Eu peço para ele implementar então para mim. Ele vai dar um tchau não implementado aqui, né? Então eu venho e coloco, crio um var do tipo pessoa. Eu tenho que ter então alguns outros parâmetros que eu não tenho, que eu só consigo pegar no meu controller, que vai ser então empresa ID, vai ser do tipo int, e usuário ID também vai ser do tipo int. Eu tenho essas informações então, onde é get empresa eu coloco o usuário ID. Aqui eu vou colocar até o nome de PJ para ficar mais fácil para mim. Aqui vai ser o usuário ID, aqui o usuário ID, e aqui empresa ID.
Ok? Feito então, eu retorno ele, dou um return. Vou colocar aquele um async. Pronto, vai parar de dar o erro. Está dizendo que é um método async, né? porém não tem nada de await aqui, mas não tem problema pra gente. Eu vou então pegar esses parâmetros, eu vou devolver lá na minha interface. Retorno esses dados então, para ele poder ter implementado. Eu venho então lá no meu controller e faço isso daqui, ó. Var pessoa é igual a it underline service.gerar pessoa e passo PJ como parâmetro, vai me retornar um tipo de pessoa. Ah, tá. Eu tenho que ter um await get empresa e o await get usuário. Agora sim eu tenho ele implementado. Tem um to exception aqui, né? E posso então executar a minha API. Ela vai estar sendo executada. Logo eu vou ouvir a porta então. O Swagger, né? Eu tenho o Swagger configurado aqui nessa API. Vamos aguardar. Bom, com a API já em execução, eu vou estar executando ela aqui. Está rodando na porta 7158. A rota então configurada é essa: API barra o controller, que é a pessoa, barra a rota, que é Brasil API, barra o CNPJ que eu estou passando como referência. Peguei um CNPJ qualquer aqui na internet, né? Se eu fizer o teste desse CNPJ, ele vai me retornar esses dados aqui, ó. Ele tem então José Roberto Savani, que é o representante legal. Essa empresa é uma empresa de crédito do próprio Banco do Brasil, então tem bastante quadro de sócio, como uma sociedade, né? Sociedade anônima fechada, banco múltiplos com carteira comercial e assim por diante. Então tá aqui os dados dela. Então eu vou bater na nossa API, vamos dar um breakpoint, só para a gente ver o que está acontecendo, e vou dar um send. Ele vai bater no meu breakpoint. Primeiro de tudo então eu vou fazer uma pesquisa lá no Brasil API, né? Ele vai dar um replace, o CNPJ está sendo reformado. Ele não tem números, né? Não tem pontos, mas todo jeito a gente faz essa verificação. E agora eu vou bater lá no meu endpoint. Eu vou criar o factory, né? Vou aguardar o response dela. Pronto, deu o response. Vamos ver como está o response. O response então deu um código 200. Então se a gente quiser ver ele, deu um código 200. Aqui está o conteúdo. Enfim, tudo que a gente precisa está aqui. Eu vou retornar ele. O status é 200, ok. Ele vai fazer a deserialização. Você vê o conteúdo aqui. Ok, então agora eu tenho um objeto. Então eu estou render, que na secundária só tem apenas um. Vamos ver qual é a descrição dele. Está sem descrição. Capital social, o CEP, KNAI fiscal, o bairro. Vamos ver se a gente tem aqui. Algumas outras informações, como por exemplo as datas só de início da atividade que deu ok, que é o de 88, então a empresa já é bem antiga. Não me deu o razão. Não. Natureza jurídica, município de São Paulo, Algadouro, mas não me deu o nome fantasia, não deu. Deu razão? Deu razão, Banco Votorantim S.A. Ok. Vamos dar um return para ele então. Eu tenho um return, o PJ não é nulo, né? Aqui eu poderia até substituir por is null. Prefiro utilizar assim a partir do .NET 5 em diante. E agora, primeiro o client do getEmpresa. Vai pegar o empresa ID dele. O client do getUsuário vai pegar o usuário ID. Então eu tenho como parâmetro então o empresa, o usuário e o PJ.
Aqui eu já faço uma inserção direto do objeto. Vamos ver se não vai dar nenhum erro. Ok, me retornou uma pessoa. Essa pessoa então está já atribuída os dados, né? A empresa ID aqui é o 6, só que o ID ainda é 0, porque não foi persistido no banco. A gente trabalha com FQuar aqui, né? Entity Framework na versão 7. Eu dou um return para ele, ok, vou retornar o que tiver retornado. Se tiver nulo também não tem problema, eu posso retornar, porque o meu front vai tratar, não estou persistindo no banco nem nada, é apenas um preenchimento, um pré-preenchimento dos dados quando informado o CNPJ que vai ser feito lá no front. Que aí será um outro vídeo que eu vou estar executando ele com o Angular. Então vou dar um return, ok, finalizou, e aqui está o meu banco, o meu objeto de tipo pessoa pré-configurado, né, pré-cadastrado com as informações passadas através desse CNPJ. Então eu tenho esses dados aqui que foram devolvidos pelo Brasil API e que eu realizei então um preenchimento predisposto aqui do meu objeto pessoa. Então lá no front o que vai acontecer? Lá no front, então, eu vou bater quando ele digitar o CNPJ lá no meu front, a primeira coisa que eu vou pedir, CPF ou CNPJ. Ele deu um tab, ou saiu, tirou o foco daquele campo, automaticamente o front vai bater nessa API, vai receber um objeto tipo pessoa, instanciado ou não, e o front vai fazer a substituição dos dados que tiver lá no objeto, e automaticamente vai preencher os campos. Onde tiver dados retornados da Brasil API, vai ser automaticamente preenchido. Então, razão social vai ser preenchida com o Banco Votorantim SA, nome fantasia não vai estar preenchido, CPF, CNPJ vai estar preenchido com o próprio CPF, CNPJ que tiver digitado, tipo de pessoa já vai ser jurídico, enfim, vai ter então algumas informações. O CPF do responsável que ficou cortado, mas aí o usuário lá pode preencher esse CPF manualmente lá se tiver, porque o Brasil API então ocultou o CPF completo desse usuário, dessa pessoa, né, desse sócio do quadro de sócio. Tem um telefone com DDD, né, que 011 e tal, ativa true, e esses dados não me retornam, então eu retorno vazio para o usuário fazer o preenchimento. O endereço principal dele, está aqui o CEP, São Paulo, o endereço certinho, tal, torre, complemento, referência, enfim. O ID também é 0, porque não está persistido no banco, e as outras empresas aqui do nosso código, inclusive o flag excluído. Eu retorno isso lá para o front então vai pré-preencher essas informações lá no layout dele, na tela. O usuário então vai alterar o que tiver que ser alterado, vai aceitar o que tiver que ser aceito, e vai dar o envio. O envio vai bater no post, vai bater nessa rota aqui, ó, do post. Então o post vai persistir isso no banco, aí sim eu vou ter um ID dessa pessoa gerada no nosso banco. Então é isso. Essa aula foi esse vídeo foi bem simples em relação ao consumo de uma API Open Source, uma API aberta da Brasil API, né, uma API que não tem autenticação, é aberta para qualquer um fazer o consumo dela, e a gente realizou o consumo através de um CNPJ, retornando os dados desse CNPJ, e a gente preenchendo esses dados então para o objeto do tipo pessoa, que é um objeto tipado do nosso sistema, exclusivo dos nossos sistemas, criado por nós, e eu retornando isso para o front, para depois o front fazer a persistência disso no banco de dados, ok? Então é isso, qualquer dúvida podem colocar nos comentários, eu vou estar respondendo sempre que possível. E esse é o primeiro vídeo do nosso canal, nosso novo canal. Eu tenho outro canal, só que esse canal é mais vinculado a automóveis e motos e carros e tal. Esse daqui vai ser mais para programação, principalmente C#, que é a área que eu domino mais. E conforme a gente também aceito críticas e sugestões, né? Ninguém é perfeito, todo programador tem vícios, todo programador, é difícil achar um programador que coloca, arrisca todos os padrões de programação, nomenclaturas, camel case, Pascal case, padrão DDD, repository, business, enfim. Nenhum programador vai seguir 100% fiel àqueles padrões. Alguns padrões ele se adapta às melhores condições ali da sua empresa. Geralmente, empresa média e pequena é muito comum fazer isso. Empresa grande que costuma ter muita rotatividade de programadores, costuma não alterar os padrões, deixar fiel aos padrões, porque assim fica muito mais fácil a troca de programadores. Trabalha muito com PJ, trabalha para o projeto, daqui 2, 3 meses esse cara está fora, entra outro, está dentro do padrão, o cara consegue pegar
de fato ali de cara já os códigos seguindo os padrões. O nosso aqui não é tão à risca nos padrões, mas criamos aí, em alguns aspectos o nosso padrãozinho aqui, no qual não sou só eu que trabalho nesse projeto, a gente consegue seguir bem, e sempre quando entra outro programador também consegue pegar bem aí os códigos, ok? Então é isso, está feito.